Boa tarde, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Tributário e hoje nós teremos o seguinte tema: imunidades tributárias. Um assunto muito importante e interessante dentro do nosso sistema tributário nacional. Imunidades tributárias comumente são empregadas como o mesmo sinônimo de isenção tributária. Aqui a gente tem que fazer um parâmetro para diferenciar os dois institutos. Imunidade tributária é uma excludente de tipicidade tributária, um afastamento da hipótese de incidência de um tributo a determinadas situações estabelecidas pelo legislador constituinte. Já as isenções tributárias representam uma das formas de exclusão do crédito tributário. E as isenções tributárias estão previstas nas leis infraconstitucionais. Então vamos inicialmente aqui a um conceito doutrinário breve. É uma forma de limitar o alcance da tributação a determinada categoria de administrado, segundo critérios estabelecidos na Constituição Federal. É uma dispensa constitucional ou não incidência tributária constitucionalmente qualificada. É um conceito breve aqui, formal, sobre imunidade tributária. Então vamos seguir em frente para a gente entender os elementos dessa conceituação formal. Para isso nós vamos nos ater agora a algumas das suas características. Dentre várias, Essas aqui são as emblemáticas. A principal característica da imunidade tributária é a não incidência determinada pelo legislador constituinte. Como eu disse antes, o legislador constituinte cria um tributo, um imposto, por exemplo, determina o aspecto material ou o alcance daquele tributo, qual é a matéria tributável, e na mesma normativa diz, ou seja, exclui o que não é tributável dentro desse objeto. Ok? A regra constitucional imunizadora localiza-se fora do campo da incidência do tributo. A imunidade tributária traduz-se em incompetência tributária do ente político que tem a competência legiferante ou legislativa em relação ao tributo. Aqui, como foi dito antes, a imunidade tributária é uma excludente de hipótese de incidência, ou também uma excludente de tipicidade tributária. Bom, meus amigos, a imunidade tributária ela tem uma característica muito importante. Nós só a encontraremos na Constituição Federal. No texto da Constituição Federal, no Sistema Tributário Nacional, nós vamos encontrar duas sortes de imunidade tributária. Primeira sorte, ou seja, a primeira espécie de imunidade tributária geral ou genérica. E a segunda qualificação, imunidade tributária específica. Somente o texto constitucional ele apresenta a imunidade tributária. A isenção, que muita gente confunde isenção com imunidade, a isenção tributária ela se localiza somente na lei infraconstitucional, nunca na Constituição. A imunidade tributária ela é uma ausência de competência tributária de um determinado ente político ou estatal quando irá instituir determinado tributo de sua competência. Então, o legislador constituinte, em se tratando dessa instituição, desse exercício da competência tributária por um determinado ente, afastou desse ente a possibilidade de tributar algumas situações. Então, a imunidade tributária, podemos dizer que é uma excludente de competência tributária ou uma excludente de tipicidade tributária.
Às vezes, do ponto de vista, vamos dizer assim, específico, ou do ponto de vista material, determinada situação ela se adequa, né, à hipótese de incidência tributária. Mas o legislador constituinte, com relação a essa situação específica, ele afasta do alcance da tributação. Tá, ok? Isso é que é imunidade tributária. Tá? Imunidade tributária, ela nunca produzirá ou dará aso a um fato gerador, tampouco a uma obrigação tributária. Tá, ok? Nós podemos dizer, aqui para finalizar esse ponto, que imunidade tributária é a ausência de competência tributária, é a ausência de alcance material, né, de determinado tributo a uma situação que está prevista na Constituição. Bom, pessoal, então vamos ver aqui as imunidades tributárias genéricas, né? Porque as específicas nós as veremos no estudo específico de cada imposto, tá, ok? As imunidades, elas atingem, né? Elas abarcam impostos e algumas contribuições sociais. Então, na parte geral do nosso sistema tributário nacional constitucional, vamos encontrar aqui as imunidades recíprocas, as imunidades para templos religiosos, imunidades para partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e entidades de assistência social, e imunidades para livros. A imunidade recíproca, também conhecida como imunidade intergovernamental, é a proibição ou a vedação de a União, o DF, os estados e os municípios instituírem impostos sobre o patrimônio, renda e bens uns dos outros. Por exemplo, o município, quando vai licenciar os seus veículos oficiais, vem lá o documento para pagar o CRLV, né? Para obter o CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento de veículos. Então, lá no boleto vem especificado lá taxa de licenciamento e seguro obrigatório. A taxa de licenciamento, que é o tributo que está lá, ela não sofre nenhum tipo de imunidade. Os impostos é que sofrem imunidade tributária. Então, não vem lá o IPVA, porque o Estado não pode tributar por IPVA o veículo municipal, veículo estadual e veículo federal. Ok? A imunidade recíproca tem a sua extensão também. Ela não se atém somente ao patrimônio, à renda e os veículos, né, dos entes públicos estatais, ou seja, aqueles da administração direta. Também elas são estendidas às autarquias e às fundações públicas, não às privadas, mas às fundações públicas. Agora, desde que essas autarquias e essas fundações desempenhem atividades eminentemente públicas, que não tenham nenhuma atividade privada com fins econômicos. Possa ser que na atualidade ainda haja algum remanescente, algum resquício de autarquias ou de fundações públicas equivocadamente com essas finalidades. Eu creio que será difícil encontrar alguma, mas se tiver alguma ainda existindo dentro da organização administrativa de um determinado ente público, então não serão beneficiadas com a imunidade recíproca ou intergovernamental sobre os impostos. Ok? Imunidade para templos religiosos. Então essa imunidade para templos, esse nome iuris aqui, ele não é só para templos, segundo a construção doutrinária e a construção jurisprudencial. Abrange o imposto sobre templos, seus anexos e sobre suas atividades fins. Ok? Atividades fins e atividades meios que são voltadas para os fins institucionais e religiosos. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado ministério religioso tenha uma chácara, e essa chácara ela produz frutos, produz rendas
e essas rendas e esses frutos sejam voltados exclusivamente para a atividade religiosa. Então, essa chácara ela estará imune a pagamento de qualquer imposto, ok? Mas se houver alguma divisão de lucros, alguma repartição em relação aos seus integrantes e tal, então a imunidade não poderá abarcar esse templo. Né? Então esse templo ele terá que honrar com todos os seus impostos. Outras atividades estranhas à atividade religiosa, tais como atividades que geram rendas, somente estarão imunes de impostos se as rendas forem aplicadas exclusivamente na atividade de fomento à religiosidade. Vejam bem, se essas rendas e esses ganhos forem destinados exclusivamente às atividades religiosas, ou seja, às atividades institucionais daquela religião ou daquele ministério religioso. Né? E, obviamente, desde que respeitada a livre concorrência. Imunidade para partidos políticos visa prestigiar a atividade essencial para o regime democrático. Obviamente, o partido político ele não tem fins lucrativos, ele não desempenha atividades econômicas. Então, nada mais do que justo imunizar os partidos em relação aos impostos. Agora, há que se observar aqui alguns requisitos básicos para que o partido político e as suas fundações partidárias, né, venham se beneficiar da imunidade tributária em relação aos impostos. Tá? Os requisitos são: letra A, o partido deve ser registrado no TSE. Então não pode ser um partido instituído de forma irregular. B, somente atividades partidárias, né? Ou seja, em relação ao patrimônio, rendas ou serviços. Então, desde que esse partido tenha por fim somente atividades eminentemente partidárias. E C, abrange também as fundações partidárias, tá? Desde que sejam voltadas para educação, cultura, arte, fins sociais, tá? E que não tenha nenhum tipo de, vamos dizer assim, de lucro, né? Que não vise nenhum tipo de lucro. Imunidade para entidades sindicais. Estímulo e proteção à parte hipossuficiente da relação laboral e à liberdade sindical. Aqui, pessoal, eu penso que dispensa maiores comentários das razões dessa imunidade tributária. Uma entidade sindical, obviamente, ela é uma entidade representativa de classe e não visa nenhum lucro. Né? Então, não há motivo nenhum, não há aspecto econômico para ser tributado. Daí a razão de existir essa imunidade tributária expressa na Constituição. Imunidade para instituições de educação, que tem por objeto o estímulo à cultura e à educação, para que todas as pessoas, independentemente da origem, independentemente da classe social, venham ter maior acessibilidade à cultura e à educação. Então abrange escolas, universidades, faculdades, cursos de idiomas e cursos técnicos. Há de se ressaltar aqui, pessoal, há de se deixar um parênteses aqui, que essas instituições de ensino não poderão ter fins lucrativos e que esses lucros não possam ser repartidos entre os sócios, quando se tratarem de associações educacionais. Imunidade para entidade de assistência social. Isso aqui é o chamado, vamos dizer assim, é uma entidade que não visa nenhum tipo de lucro, né, de igual forma. O objeto é estimular e incentivar uma das atividades da Seguridade Social, que é o dever do Estado e da sociedade, de prestar o quê? A assistência social. Tá? Então, são essas entidades que nós chamamos de entidades pertencentes ao terceiro setor, que é um longa-manos do Estado. O Estado chega a um ponto em que ele não tem condições mais de prestar uma assistência social mais ampla, e aí vem a iniciativa privada para complementar esse setor. Então, sem fins lucrativos e com objetivos eminentemente de assistência social. Requisitos legais para o exercício do direito de imunidade como um todo. Primeiro,
Proibição ou vedação de distribuição do patrimônio e da renda para seus integrantes, sócios. Tá? 2. Aplicação de recursos somente no país para a manutenção da atividade fim. Esses recursos não poderão ser pelo menos parte dos recursos não poderão ser enviados ao exterior. Nem a totalidade e nem de forma parcial ao exterior. Todos os recursos empregados nas atividades dessas instituições imunes têm que circular dentro do país. 3. Manutenção da escrituração contábil em dia. Óbvio, pessoal, isso aqui nem precisaria estar aqui, porque vocês já sabem muito bem que a imunidade tributária em nenhum momento, em nenhum aspecto, em nenhuma condição alcança as obrigações tributárias acessórias. Mesmo os imunes, mesmo os isentos, estão obrigados à totalidade de cumprimento de suas obrigações acessórias. Obrigações de emitir notas fiscais, obrigação de manter a contabilidade e escrituração em dia, obrigação de apresentar, eventualmente, conforme previsão legal e no prazo legal, as declarações legais, e etc. Imunidade tributária para livros. Objetivo é difundir e incentivar a cultura e a educação, a livre manifestação do pensamento e o acesso à informação. É mais uma questão de acessibilidade. Tornar os livros, as revistas e outros periódicos mais acessíveis, mais baratos ao público, que é o público consumidor, o usuário. Então alcança livros, jornais e periódicos e o papel para impressão. Obviamente que a gente está tratando de imunidade sobre impostos, e a imunidade só alcança os impostos reais e os impostos diretos. Os impostos pessoais também podem ser alcançados, mas só os diretos. Por extensão também, a jurisprudência entende que alcança também CD-ROMs, outras mídias que têm um conteúdo cultural, literário, disquetes, CDs, DVDs e etc. Revistas sem conteúdo cultural. Então aqui as revistas, os periódicos, todos. E a doutrina tem entendido que esse posicionamento jurisprudencial abarca até os periódicos e revistas de conteúdo pornográfico, gibis, etc. Listas telefônicas. Então aqui temos uma súmula do STF, que é a 657, que aduz o seguinte: a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6d, da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Ok? Então, uma editora compra lá um lote de papel e esse papel, obviamente, ele tem que estar imune a todos os tributos nessa transação, nessa movimentação da mercadoria, nessa transferência de propriedade. Se eventualmente for cobrado um ICMS, a editora tem direito à compensação, ou ao estorno, ou ao indébito tributário. Meus amigos, vamos conhecer aqui as diferenças entre imunidade tributária e isenção tributária. É comum, mesmo no âmbito dos juristas, às vezes utilizarem esses dois termos como sinônimos. Não é bem assim. A imunidade tributária ela está prevista exclusivamente na Constituição, no texto constitucional. A isenção tributária ela está prevista em textos de leis infraconstitucionais. Ok? A imunidade tributária ela é o afastamento da competência tributária, o afastamento, vamos dizer assim, do alcance material da tributação de um determinado tributo. Ou seja, o legislador cria um tributo
E no mesmo texto constitucional, eventualmente, se ele quiser excluir do alcance desse tributo, ou seja, se quiser excluir da obrigação tributária desse tributo determinada pessoa ou determinadas pessoas, públicas ou privadas, na qualidade de sujeito passivo, assim ele faz, assim ele exclui. Então, podemos dizer que a imunidade tributária é uma excludente de tipicidade tributária. Tá? Por sua vez, a isenção tributária ela é a dispensa de alguém cumprir total ou parcialmente uma obrigação tributária. Então vejam bem, na isenção tributária, que é uma excludente de crédito tributário, há um fato gerador que se subsume ou se adequa aos elementos da hipótese de incidência. No entanto, essa obrigação tributária advinda desse fato gerador, ela fica relativizada, total ou parcialmente, de seu cumprimento, em razão de dispensa legal. Então, há o fato gerador, surge-se a obrigação tributária. No entanto, quando do lançamento tributário, afere-se que determinadas pessoas ou uma determinada pessoa, um determinado tipo de pessoa está isento de cumprir aquela obrigação tributária. Então isso se chama isenção. É uma dispensa de uma obrigação tributária estabelecida em lei por prazo certo ou indeterminado. Tá? É interessante também deixar registrado aqui que na imunidade tributária, como se trata de uma excludente de, vamos dizer assim, de materialidade, de alcance da lei tributária, então não se pode falar nunca se pode pensar ou vislumbrar a ocorrência de um fato gerador, porque se trata de uma excludente. Consequentemente, se não há fato gerador, não há obrigação tributária. Se não há obrigação tributária, não há lançamento tributário. Tá? E na isenção não. Na isenção, como foi dito antes, a isenção é uma dispensa do cumprimento de uma obrigação tributária, por lei infraconstitucional, eventualmente, em razão de determinadas condições estabelecidas pelo legislador infraconstitucional. Então pode ser que hoje uma situação ela seja contemplada por uma isenção tributária e pode ser que amanhã essa lei seja revogada e essa isenção tributária deixe de existir. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui mais uma videoaula. Espero que tenha sido elucidativa, espero que tenha agregado mais dados aos conhecimentos que vocês adquiriram sobre essa temática. E quero deixar registrado que aqui no background, aqui no fundo, nós apresentamos aqui as sinfonias de Beethoven, primeira a nona sinfonia, que foi fornecido pelo Spotify, ok? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.